Tá vendo isso? Isso aqui é um caderno, olha como que ele tá muito velho, é um caderno muito antigo. Daqui é que sai a maioria das minhas receitas que eu tenho aí no canal. Tem muita receita aqui e hoje eu estou tirando essa receita daqui. Eu vou trazer uma receita, mais uma daqui desse caderninho. Esse caderninho é de mais ou menos 1984, 85. Então aqui dentro tem muita relíquia. E esses biscoitinhos hoje são muito comuns, hoje a venda dele no mercado, mas essas receitas já são muito antigas. E eu vou trazer essa receita para vocês aqui do caderninho. Ela é de mais ou menos de 1990, 91, por aí. Então eu vou trazer ela para vocês agora no passo a passo, bem legal. É muito gostosa essa receitinha de biscoitinho amanteigado de milho. Então eu vou trazer para você essa maravilhosa receita. Se você ainda não é um inscrito aqui, por que você não é inscrito aqui? Vem aqui comigo, se inscreve aqui no canal. Ative as notificações, que é aquele sininho, sabe? Aquele sininho que tem do ladinho. Ativa ele que você vai receber todas as notificações de todos os vídeos que o chefe faz aqui. Também você pode compartilhar se você desejar ajudar o nosso canal a crescer. Deixar aquele like lindão, que isso ajuda muito o canal. E principalmente a sua inscrição, que ajuda muito a gente. Se você gostar do vídeo e você também ver os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Essa semana que passou eu fiz 4 ou 5 vídeos desses biscoitinhos. Então tem uma vasta receita de biscoitinho para vocês aí fazer, produzir e vender na padaria de vocês aí e ganhar um bom dinheiro. E eu vou trazer essa aqui então para vocês hoje, e aí você pode também comentar aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, o passo a passo e conhecer essa maravilhosa receita. Então vem comigo, vamos fazer mais uma receita e como que eu fiz para passar no chocolate e tudo que você viu aqui desde que você começou a ver o vídeo. Então vamos comigo. Então bora comigo e vamos fazer mais uma receita de amanteigados maravilhoso hoje. É o amanteigado de milho. Vem comigo. Vamos começar batendo a margarina com o açúcar. Vou utilizar aqui o batedor raquete. Vou misturar primeiro aqui. Vou misturar primeiro na velocidade. Assim que vai misturando, eu vou aumentando a velocidade. Uma velocidade alta aqui da batedeira. Para que vai montar essa margarina com açúcar. E aí eu vou dar uma desligada agora nela para me tirar aquela manteiga que acaba não misturando no batimento, ela fica grudada na parede. Então eu vou retirar ela agora. Agora eu vou desligar, que eu vou tirar essa parte que fica na lateral do tacho aqui para envolver toda a manteiga ou margarina com açúcar. Então aqui é só tirar essa manteiga que ela não bate, que ela fica grudada na parede do tacho, colocar ela junto com a outra para que possa formar um creme homogêneo e todos os ingredientes aí mexer por igual. E todos os ingredientes ser batido por igual aqui na batedeira. Retorno aqui na batedeira, ligo novamente. Agora eu vou deixar ela novamente bater um pouquinho mais rápido para dar uma montada novamente aqui. E vou desligar ela para fazer um outro processo muito importante aqui agora. Depois de 1 minuto batendo, eu vou abrir um pouquinho aqui. E vou colocar aqui umas 3 colheres da maisena. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou colocar água agora aqui. Eu preciso bater essa água junto com essa manteiga. Então essa maisena vai ajudar com que a água incorpore melhor na manteiga. Vou ligar aqui agora. Eita, esqueci de misturar aqui a maisena, olha só, tá vendo? Se a gente coloca sem misturar, olha o que acontece. Mas vamos colocar água aqui agora e ir misturando, vou colocar aos poucos. E assim que eu vou colocando, eu vou aumentando a velocidade para essa água misturar e ela agregar aí na mistura de água, de margarina e açúcar. Se eu coloco ela solta aí junto com a margarina e açúcar, ela demora demais para agregar aí na margarina. E tem que bater muito. Esse processo aqui de colocar um pouco da maisena ajuda porque a água vai entrar ali e ela vai ter ali um ingrediente que vai ajudar ela a se unir ali com a margarina e o açúcar. É como se fosse um emulsificante nesse momento. Então ela acaba ajudando nesse processo. Então cada vez que eu vou colocando a água, eu vou colocando aos poucos, ó, vão percebendo que é aos poucos, não é tudo de uma vez. Eu abaixo um pouco a velocidade, agrego a água e aí aumenta a velocidade e deixo bater um pouco. Deixa eu bater mais ou menos uns 20 segundos aí para que isso possa ir montando novamente. Essa água ela tem que agregar, ela não pode ficar solta dentro da margarina. Ela tem que ser agregada nesse batimento. E usando esse método que eu coloquei
3 colherzinhas de maisena ajuda muito. Como se fosse, como eu disse, um emulsificante. O emulsificante, ele faz com que as coisas se emulsificam. Tipo assim, água e óleo não se misturam, mas se você colocar um emulsificante, ele se mistura. A maisena, ela ajuda nesse processo aí. Ela faz com que a água se mistura bem mais fácil com a margarina e com o açúcar no batimento. E olha que vocês vão vendo aí que vai misturando. E eu já coloquei a água aí e vai misturando muito bem o processo de montagem do nosso creme. E agora eu vou colocar aí mais um pouco da água. Agora eu coloco toda a nossa água, eu coloquei agora nesse momento. E aí vamos bater mais um pouco aí, mais ou menos uns 20 segundinhos. E assim que eu perceber que montou, que a água agregou aí no batimento, agora eu dei uma aceleradinha no vídeo e com certeza já está bem agregado aí a nossa água na margarina. Olha só, já vou desligando aqui a batedeira e vocês vão perceber, como eu vou mostrar para vocês, olha, já agregou toda a água, ela uniu já com a margarina e com o açúcar, então ela já está bem homogeneizada aqui. Então já está pronto, agora eu vou retirar aqui da batedeira para colocarmos agora os ingredientes em pó. Olha só como ficou bem misturado, como a água incorporou, que essa receita não leva ovo, mas leva água na sua composição. Então aqui a gente fazendo esse processo, bater primeiro, depois que montou um pouco, aí mistura um pouquinho de maisena e aí você vai colocando a água, ela incorpora rapidinho, olha só, tá bem incorporada. Agora eu vou colocar aqui os ingredientes em pó: fubá, saborizante, a farinha. Agora eu vou misturar um pouco para colocar o amido de milho. E aqui eu vou colocar umas gotinhas, 4 gotinhas de corante. 4 gotinhas de corante amarelo. Agora eu vou colocar o amido de milho. Vou misturar um pouco aqui, para não levar na batedeira e ela jogar tudo para cima. Aquela hora eu coloquei só 3 colherzinhas de maisena e ele jogou tudo para cima. Então aqui é melhor misturar primeiro e depois levar para a batedeira para ela bater e não jogar o nosso produto aqui, nossa receita para cima. Agora eu vou levar para a batedeira para misturar. Agora eu vou ligar aqui para misturar. Eu vou aumentar um pouco a velocidade de 1 para 2, depois para 3, até a 4ª velocidade mais ou menos. Vou bater aqui mais ou menos uns 20 segundos só para dar uma misturada, para ficar bem homogêneo mesmo essa massa. E assim que ficar bem homogêneo, eu vou desligar e aí nós vamos pingar aqui os nossos biscoitinhos amanteigados de milho verde. Então já está pronto aqui, ó. Agora é só desligar a batedeira e ver como a massa ficou. Pronto, está pronto aqui a nossa massa. Agora vamos retirar aqui para começar a pingar. Olha só que bonita que ficou a massa. Olha só como a massa ficou perfeita. Agora vamos colocar aqui no saco de confeitar. Vou deixar aqui o número do bico e vamos pingar nas assadeiras. Já tenho aqui o bico, vou deixar aqui o número do bico para vocês. Saco de confeitar. E aqui eu vou fazer fileirinha de 7. Então aqui eu vou fazer fileirinhas de 7, vou fazer 7 bolinhas do lado de cá e 7 do lado de lá, para mim fazer as fileirinhas toda padronizada e tentar fazer os biscoitinhos mais redondinhos e mais padronizado possível, tá bom? Então é assim que vamos fazer esses biscoitinhos de milho. Então eu vou pingar essa assadeira inteirinha e vou deixar ela assim mesmo, eu não vou colocar nada em cima. E vou pingar algumas e colocar coco por cima. Milho com coco também fica muito gostoso. Então você vê aí que tem bolo de milho com coco. E tem uma variação muito grande aí que você pode colocar aí com o milho. Então eu vou fazer algumas diversidades aqui. Vou fazer algumas coisas diferentes nesse vídeo aqui. Algumas ideias que vocês podem fazer aí, tá bom? Então aqui eu vou pingar essa assadeira e vou jogar coco em cima. Depois eu vou pegar essa assadeira, eu vou balançar ela depois que eu colocar o coco em cima, para que o coco fique por todo o nosso biscoitinho amanteigado aqui, ó. Eu vou jogando todinho por cima, tá vendo? Mas só jogando por cima. Você pode jogar um granulado se você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode decorar os biscoitinhos do jeito que você quiser. Agora eu pego ele, ó, e vou sacudir bem aqui para que esse coco grude nos biscoitinhos. Agora ficou bom. Agora eu vou fazer todas as assadeiras assim. 4 vai ser sem nada e 4 vai ser com coco. E vamos levar para assar agora, tá bom? Bom, eu pinguei todos aqui antes de levar para assar. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz algumas 4 sem coco
e vou fazer 4 com coco e vou levar para assar a 150 graus a mais ou menos 20 minutinhos. Eu vou mostrar para vocês o forno agora. Eu vou colocar 20 minutos a 150 graus. Então bora lá para o forno agora. Olha só, 20 minutos, 150 graus. Esse aqui é um forno de convecção, é um forno tipo turbo, mas é um pouco mais prático para você que tem comércio pequeno aí, ó. E cabe muito bem aqui, cabe 5 assadeiras. Eu vou colocar as 5 assadeiras aqui, depois eu coloco mais 3, porque só cabe 5 assadeiras. Então foram pingados 8 biscoitinhos aqui. Então eu vou colocando aí dentro do forno e vou aqui deixar o vídeo acelerado para vocês verem a evolução do biscoitinho dentro do forno. Assim que eu abrir o forno, a temperatura baixou um pouco, mas ela vai novamente subir ali para 150 graus automaticamente. E aí vai observando aí como vai a evolução dos nossos biscoitinhos dentro do forno. Terminou de assar aqui, olha, já apitou aqui o forno, tá zerado ali, olha só, 0 a 148, 150 graus. Já está perfeito aqui, eu vou retirar do forno agora os biscoitinhos. Olha só, estou tirando aqui um de cada vez, esse é o com coco em cima, ele fica o coco um pouquinho coisa queimadinha, mas olha só que maravilha que ficaram esses biscoitinhos amanteigados. Tirei todos dentro do... Olha só como ficou maravilhoso os biscoitinhos, ficou bem frisadinho e ficaram sequinhos, não queimaram nenhum, eles ficaram com a cor perfeita. Então 20 minutos é um tempo bom nesse tipo de forno. Num forno de lastro aí vai mais ou menos 160 graus a 20 minutos e nesse forno é 20 minutos 150 graus. Agora nós vamos passar num chocolate e fazer umas decorações diferentes em cada um biscoitinho desses. Agora eu vou usar aqui um chocolate fracionado e vou passar só a metade dele, ó, e vou colocar no papel manteiga. Perceba que eu só estou passando a metade, um pouquinho até antes da metade, mas até a metade tá bom. Aí tira todo o excesso, ó, balança bastante para sair o excesso e vai colocando. Aqui eu estou colocando fazendo com uma mão só, mas você pode fazer com 2 mãos, sem problema nenhum. Só pegar 2 e ir fazendo. Como é no vídeo, a gente quer fazer uma apresentação bonita, então a gente faz rapidinho aqui assim e faz desse jeito para vocês entenderem como que é o processo. Aí depois, se você quiser, você pode pegar com 2 mãos e fazer aí e rapidinho. Aí depois que eu fiz essa primeira fileira aqui, eu vou passar um pouquinho de coco em cima, porque o chocolate ele começa a cristalizar na mesa, que é um chocolate fracionado. E aqui eu vou terminando de passar o chocolate amargo em cima, que é um chocolate fracionado amargo. E agora eu vou colocar, finalizar aqui esse daqui com coco em cima. Agora eu vou mergulhar o biscoitinho todinho dentro do chocolate. O chocolate está bem derretidinho, tá ralinho, e aí eu vou mergulhar e com um garfo eu vou batendo assim, ó, para tirar todo o excesso que tem no biscoitinho e vou colocar aí em cima de um papel manteiga para que ele possa cristalizar aí em cima. Nesse aqui eu vou colocar o chocolate totalmente nele todinho, vou cobrir ele completamente de chocolate, tá bom? Fica bem bacana e é uma ideia bem legal para vocês estar fazendo aí os biscoitinhos amanteigados de vocês. E aqui você não faça esse processo, ó, quando colocar na mesa não puxa o garfo para frente assim, ó, você joga para cima, porque daí não vai ficar aquelas pontinhas embaixo ali do chocolate ali do biscoitinho, não fica aquelas pontinhas de chocolate. Você pega e puxa para cima. Perceba bem como que eu vou colocar aqui agora e eu vou puxar para cima. Eu não vou puxar para frente, ó. Coloco e puxo para cima, tá vendo? Então não fica aquelas pontinhas de chocolate na lateral dos nossos biscoitinhos. Então eu vou fazer esse processo todinho com uma assadeira também, como eu fiz no outro na metade, eu vou fazer nesse. Então eu vou colocar em todos os biscoitinhos dessa assadeira, eu vou cobrir o meu biscoitinho de milho completamente. E aqui eu estou dando uma acelerada no vídeo, para que vocês possam ver mais ou menos como funciona esse processo. Eu vou colocar toda essa assadeira de biscoitinho com o chocolate cobrindo totalmente os nossos amanteigadinhos, tá bom? Estou finalizando aqui mais uma assadeira de biscoitinho. Esse aqui, como eu falei para vocês, eu ia finalizar com o chocolate totalmente por cima, está finalizado. Agora eu vou passar num chocolate fracionado branco. Vou tirar o excesso aqui, ó, também vou passar só a metade. Vou fazer uma camadinha na metade de cada um desses aqui, para vocês verem. Igual eu fiz o primeiro com o chocolate amargo, agora eu vou fazer com o chocolate branco e vou passar nele nessa assadeira inteirinha.
E por cima desse biscoitinho eu vou salpicar com a peneira, eu vou peneirar um pouquinho de canela em cima, mas bem pouquinho mesmo, só para dar um gostinho de canela em cima disso aqui. Vocês já comeram pamonha com canela em cima? É a mesma coisa. Ou até mesmo no curau, também colocam canela em cima. Eu estou finalizando aqui, passando os últimos no chocolate e vou finalizar também com a canela por cima. Ó. Bem pouquinho, não precisa ser muito, não exagera, só para dar um saborzinho de canela nesse biscoitinho. E aqui eu estou utilizando agora um chocolate fracionado branco. Eu vou cobrir totalmente ele como eu cobri o outro, o chocolate com chocolate amargo. Então eu vou cobrir ele totalmente com esse chocolate branco fracionado. E vocês vão perceber aqui, ó, tá vendo? Tem que bater ali até sair o excesso e ficar aparecendo os frisos do biscoitinho. Aqueles frisozinhos dele ali é para aparecer. Então você bate bastante para tirar todo o excesso do chocolate, do bombom, do biscoitinho. Assim que tirou, aí é só continuar fazendo aí. E eu vou também peneirar um pouquinho de canela, mas é bem pouquinho, só para dar um destaque bem legalzinho em cima do biscoitinho. Finalizando mais um biscoitinho aqui, agora esse aqui completando ele totalmente com chocolate em cima. Agora eu vou dar novamente uma peneirada com um pouquinho de canela em cima, porque dá um visualzinho bem diferente, fica muito bacana. E além de dar um saborzinho diferenciado também de canela, onde você vai comer um biscoitinho de milho com chocolate branco e um pouquinho de canela em cima. Então tá finalizado mais um aqui. Olha só que bacana, depois que cristaliza, olha como que ele ficou bonitinho, por cima e por baixo, fica perfeito, fica maravilhoso esses biscoitinhos totalmente coberto com chocolate. Olha só esse que passei só a metade, que bacana que fica depois que ele cristaliza, você pode tirar e aí eu vou arrumando aqui na mesa para ficar bem bonitinho. Olha só o branco totalmente coberto, como ele fica bonito por cima e por baixo depois que cristalizou. Agora eu vou arrumar eles aqui. Olha só esse aqui que eu coloquei só a metade do chocolate branco. Então fica bem bonitinho depois que cristaliza. Agora eu vou arrumar eles todos aqui para ver como fica eles arrumadinho dentro de uma vitrine. Se deixar bem arrumadinho dentro das bandejinhas, olha como vai ficando bonito aí o seu balcão, se deixando tudo bem arrumadinho. Finalizei todos os biscoitinhos, um eu coloquei metade de chocolate amargo, outro eu cobri totalmente com chocolate amargo, depois eu cobri com chocolate branco fracionado e a metade com chocolate branco fracionado. Coloquei um aqui com coco antes de assar, foi assado com coco em cima e uns puro. E esse que eu coloquei o chocolate branco, eu peneirei um pouco de canela em cima, dá um sabor muito bom, muito gostoso e fica sensacional, olha só. E como eu disse no outro vídeo, no vídeo passado tem outros amanteigados e lá eu explico como que conserva e a validade desses biscoitinhos e como você pode vender. Então foi daqui que eu trouxe mais essa receita e todas as receitas que eu tenho de amanteigado tá aqui, ó, nessa relíquia aqui, que é de 1984 para cá. Então tem muita receita boa. E se vocês gostaram do formato aqui do vídeo, como que eu fiz, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma ideia diferente, comenta aqui embaixo também. E se gostou, é claro, do vídeo, deixa aquele like lindão pra gente. Compartilha nas suas redes sociais e o mais importante, se inscreve aqui no canal, porque eu trago muita coisa boa que você pode tanto fazer para você consumir na sua casa, como também para você fazendo fácil e vender aí e ganhar um dinheiro aí para fazer uma renda extra ou até para sobreviver e viver aí com receitas de confeitaria e até de padaria que tem aqui no meu canal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, ela é maravilhosa, é um amanteigado aqui crocante e com chocolate então e de milho. As pessoas falam assim, mas chocolate no milho, qual é o problema de colocar chocolate no milho? Você pode diversificar os sabores que você quiser. Coloquei aqui chocolate branco, coloquei uma canelinha em cima, coloquei aqui o chocolate amargo, eles são fracionados, então você começou a colocar, ele já vai cristalizar. Então é rápido e fácil, você pode vender ele assim, tá? Então aqui a dica é para você, mais ou menos esses biscoitinhos amanteigados, a durabilidade dele é de 60 a 90 dias, mas não fica tudo isso. Isso é mais para quem vai revender, para vender para quem vai revender, entendeu? Mas para você colocar na sua padaria, aí 30 dias é o suficiente para você colocar em sacos bem fechados ou embalagens que tem no outro vídeo que eu mostrei como é que embala esses biscoitinhos para você embalar. Então olha no outro vídeo, tem mais 4 ou 5 vídeos aí para trás, antes desse, que tem algumas dicas muito importantes também que pode ajudar você. E para vender também tem lá nesse vídeo, também está a informação, as informações que você precisa para isso. Então
Espero que você tenha gostado. Venha para o próximo vídeo que vem aí. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Fiquem todos vocês com Deus. Deus é maravilhoso sempre, né? Então, sem Ele, nós não somos nada. Eu, sem Deus, não sou nada. Deus, sem eu, é Deus. Então, fica para você aí mais essa receita maravilhosa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E agora eu vou fazer um cafezinho e tomar aqui com a galera aqui em casa, assim. Se você quiser, vou começar o café agora. Você quer vir? Então vem, tchau. Bora.